Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem? Hoje a Proval está com vocês na disciplina de Geografia. Vamos estudar o conteúdo A Paisagem, certo? Tenho certeza que vocês irão gostar e que todos irão responder a Proval quando eu perguntá-los, tá certo? Vamos para a nossa aula? Paisagem é tudo que existe nos espaços e que conseguimos enxergar. Os espaços podem ter paisagens bem diferentes, não é verdade? Existem as paisagens naturais, onde só há elementos da natureza, como o próprio nome diz, né? Olha só, paisagem naturais. Então, nessa paisagem só tem elementos naturais, né? Elementos da natureza que não foram modificados. Como assim, Pro? Os elementos naturais, vamos supor, vocês já viram na TV, né? Ou alguns também já podem ter ido a lugares onde tem cachoeiras, né? Onde tem várias árvores, onde tem montanhas. Então, tudo isso faz parte da paisagem natural. Por quê? Porque faz parte da natureza e não foi modificado, o homem não modificou. Nelas não existem elementos colocados ou construídos pelo homem. A paisagem modificada ou paisagem social sofreu a interferência humana. Nela, observamos construções ou ações que a modificaram. Como assim? Paisagens modificadas. Paisagem modificada é o que eu sempre costumo falar para vocês. Nós, né, seres humanos, o homem precisa se adaptar e construir de acordo com a sua necessidade. Eu até brinco com vocês. Aí a casa onde vocês moram, antes era somente mato, né? Era um terreno cheio de matos. E de acordo com a necessidade do papai ou da mamãe, houve a necessidade de construir a sua casa. E aí o papai foi lá, limpou o terreno e construiu a sua casa. Então, esse espaço ele passou a ser uma paisagem modificada. Por quê? Porque o homem, de acordo com a sua necessidade, ele modificou esse lugar. Ele construiu a sua casa, né? E aí já não tem mais elementos naturais, e sim é um elemento modificado, uma paisagem modificada, certo? Paisagem natural, ó, como vocês podem ver, aqui, né, tem aqui um lago, montanhas, como a Pro falou para vocês, tudo verdinho. Então, aqui é uma paisagem natural porque faz parte da natureza. Já essa outra é uma paisagem modificada. Por quê? Porque o homem, de acordo com sua necessidade de construir casas, né, prédios, lugares onde eles possam ter suas lojas, né, e vários outros lugares, hospitais, praças. Então, eles foram modificando o ambiente. Então, paisagem modificada, certo? Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Vocês já pararam, gente, para observar ao redor da casa de vocês como é o ambiente? Não? Quem já? Parabéns. Quem não? Aproveita esse momento, vai, observa direitinho, vê quais são as paisagens naturais, quais são as paisagens modificadas. Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Os elementos naturais, quais são os elementos naturais? O solo, a terra, né? Os animais, a vegetação, a água, na verdade, tudo aquilo que Deus, né, que Deus deixou. Deus ele deixou a terra cheia de animais, de plantas, não é verdade? Se misturam aos elementos construídos pelo homem. Então, ó, o homem, de acordo com a necessidade, construiu a cidade, né, ruas, casas, estradas, e às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Aqui, né, nós temos o elemento natural, o mar, né? E aqui, ó, temos aqui uma cidade grande, né, cheia de prédio, de casas. Aqui também, né, ó, prédios. Aqui também tem elementos naturais que são as árvores, certo? Em algumas paisagens predominam elementos naturais, em outras paisagens predominam elementos culturais ou humanizados. As paisagens diferem uma das outras. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do ser humano. Aqui a Pro tem, ó, aqui é a cidade de Recife antes.
É Recife antes, certo? E aqui é Recife depois. Vocês observam até pela questão da cor da foto, né? Essa foto é uma foto bem antiga, essa já é uma foto atual. E que vocês observam, ó, que a antiga, ela foi modificada, né? Na paisagem atual já tem prédios, né? Já foi uma paisagem aqui onde ela foi modificada, certo? Quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Então, alguns de vocês, né, já devem ter ido à praia, ao mar, né, conhecer o mar, até mesmo aqui o nosso velho Rio São Francisco, né, o nosso tão amado Rio São Francisco. Então, são paisagens naturais. Por quê? Porque faz parte da natureza. Ó, vocês observam que aqui, né, os elementos naturais, eles estão aqui na nossa imagem, né? Tem algumas pessoas aqui brincando, aproveitando bastante esse ambiente. Então, aqui faz parte dos elementos naturais. A paisagem modificada é aquela que sofreu alterações. A paisagem pode ser modificada por causa de fenômenos naturais, como terremotos, ou por causa da ação humana. Aqui, gente, no Brasil, graças a Deus, né, não tem algumas cidades mais longe, né, da nossa cidade de Petrolina que acontece, né, de ter terremotos, ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Então aqui, olha só a diferença. Aqui, paisagem natural, né, a natureza. Aqui temos também paisagens naturais, mas a modificada, né, ela já também está presente, ó, a construção de prédios, né, casas. Então nós temos elementos naturais, as árvores, o rio, aqui a areia, tudo, né, mas também temos paisagens modificadas que o homem modificou. Paisagem do campo. No campo encontramos sítios, fazendas, rios, lagos, plantações, pastagens e criações de animais. O conjunto desses elementos é chamado de paisagem do campo ou paisagem rural, né? Sempre falamos, temos a área rural e urbana. A área rural, a zona rural, faz parte, né, desses lugares, sítios, fazendas, e a área urbana é a cidade. É chamado de paisagem do campo ou paisagem rural. O ambiente rural é caracterizado pelas estradas de terra, poucas moradias, animais e atividades que geram alimentos. Então, assim, a zona rural é um ambiente, né, gente, agradável, não tem poluição de automóveis, nós estamos ali em contato com a natureza, não é verdade? Então, esse ambiente nós chamamos de paisagem do campo ou rural. Então, olha cá, uma imagem, né, de uma paisagem do campo. No campo, tem a agricultura, né, que são atividades em que se cultiva a terra, prepara o solo para o plantio, né, é onde plantam feijão, o arroz, né, planta também frutas, maçã, goiaba. Pecuária, atividades, né, em qual há a criação e a reprodução de animais. Então, na zona rural também se cria animais, né, para depois vir a produção de carnes, né, a carne que chega até a nossa mesa. E a paisagem da cidade. Na cidade concentra-se uma grande quantidade de casas, prédios, ruas, avenidas, lojas e bairros, que foi construída pelos seres humanos, de acordo com suas necessidades. Esse tipo de paisagem também é conhecida como paisagem urbana, né? Então, como a Pro já havia falado para vocês, de acordo com a necessidade, o homem ele vai construindo, não é verdade? E aqui nós temos uma paisagem que faz parte da cidade. Desde o surgimento das cidades, os seres humanos têm sido os principais responsáveis pela transformação do ambiente em que vivem. Por isso, a natureza está sofrendo, né, com a morte de animais e desmatamento das florestas e a poluição das águas, do ar e do solo. Então, tudo isso que vem acontecendo, gente, nós somos responsáveis, né? A partir do momento que jogamos um plástico no chão, um chiclete, ali nós também estamos colaborando para a poluição do ambiente, né? Quando você vai ao rio, que você joga ali
uma garrafa, você está poluindo aquele ambiente, certo? Então nós temos que ter bastante cuidado, porque a natureza faz parte de todos nós, né? Nas paisagens existem vários elementos. Uns são da própria natureza, como o solo, os rios, o mar, as plantas e o céu. Esses são elementos naturais e outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios e ruas. São os elementos humanizados ou culturais. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana, né? Paisagem rural e paisagem urbana. A paisagem rural, como a Proval falou para vocês, é aquela paisagem onde tem o plantio, né, a agricultura, onde também cria animais, né, como a criação de bovinos, né, de aves, suínos. Esses elementos fazem parte da realidade das propriedades rurais, como fazendas, sítios, como a Proval acabou de falar para vocês. E a paisagem urbana é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades. Então, nesses ambientes, na paisagem rural, né, tem todo esse processo onde as pessoas criam, né, animais, onde elas plantam. Na zona urbana, tem a questão das lojas, né, da construção de lojas, avenidas, que foi uma paisagem modificada pelo homem. Então, meus amores, espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, a Proval está à disposição. Até a nossa próxima aula. Um beijo. Tchau.